Mas o que eu realmente, o propósito desse vídeo aqui, é que eu passei uma situação, né, aí no como vencer a aflição da angústia de morte, e orei a Deus, né, fui na congregação, Deus me curou, enfim. Mas de toda maneira foi indicado um especialista, um naturopata, e ele veio aqui em casa, né, e eu achei interessante algo que ele falou, que ele olhou para mim e comentou que que eu usava muito a perna direita, e isso estava interferindo na demais estrutura do meu corpo, né, do meu físico. Porque a musculatura das costas foi crescendo muito. Ele me recomendou a não estar treinando a musculatura das costas, né, somente essa parte do lado direito. E eu já estava maneirando, né, nos treinos, porque eu estava com a lesão no peitoral, nessa parte esquerda. Então quando começava a treinar e malhar e dar um pump é tipo um bombeamento do sangue para aquele músculo que você está treinando. Então o peito ele dava aquela inchada, né, e começava a doer na região aqui do peitoral. E com os acontecimentos anteriores, né, então a dor ela se intensificava. Então foi ver que eu tinha uma má postura, entendeu? Como se minha clavícula, meu ombro estivesse torto, do lado direito e do esquerdo. E ele olhou, pediu para me tirar a camisa, eu estava na frente dele, aí ele tira a camisa, aí eu fiquei, né, na posição, e ele realmente havia tipo como o lado direito está numa posição do peitoral e o lado esquerdo do outro. Então o lado esquerdo ele é mais aberto e o lado direito ele é mais fechado, a musculatura peitoral. Então uma desenvolve mais do que a outra. Isso gerou uma compressão, você tá entendendo? Que a musculatura do peitoral ela afundou para dentro. Então ele falou que eu tenho que ficar até mais assim, né? Uma postura mais ereta. Eu já andava assim na minha adolescência, né? Uma postura mais. Mas só que como a gente malha, a gente treina, aí parece que a gente é metido, né? Pô, o cara é metido, ao jeito que o camarada andando com o peito estufado para frente, enfim, aquela coisa toda. Depois que eu passei a congregar, então aí eu comecei a andar mais retraído, para não trazer essa impressão de querer se mostrar, né? Querer aparecer por causa da musculatura, aquela coisa toda. Mas a postura correta é essa, infelizmente. Cada um tem um físico que tem a musculatura que tem, enfim, né? Porque você chega no ministério, no contexto religioso, então há um certo julgamento, pessoas que malham, pessoa que treina, pessoa que tem a musculatura desenvolvida, como se fosse mais sensual, como se fosse mais carnal, como se não fosse espiritual, como se como uma pessoa ser magra ou ser obesa definisse espiritualidade. Então uma pessoa, porque ela não treina, porque ela não malha, ela não peca. Uma pessoa que ela não treina, não malha, não adultera, não dá em cima da mulher dos outros, da namorada dos outros, do marido dos outros. Uma pessoa obesa, que não faz malhação, que não faz nada, não adultera, não prostitui, não é sensual. Então, tem muita gente que malha, que treina e não sai dando em cima da mulher dos outros, da namorada dos outros, né? São pessoas fiéis a certos tipos de princípio. Mas no contexto religioso é um pouco complexo. A gente escuta até pregação, o cara é bombado, não sei o que, né? Não olha para ele, não sei o que. Então olha para o magricelo, olha para o obeso, como se a aparência definisse o caráter de alguém. Mas em algumas situações é assim que são colocadas as coisas. Então, voltando aqui ao assunto em si, quando ele olhou minha posição, ele falou que eu tenho uma pisadura errada, que eu piso errado com o pé direito. E sobrecarrega essa minha perna direita, realmente tendo muita dor na panturrilha esquerda. E isso sobrecarrega
os meus ombros e a clavícula. Então ele usou um aparelho, né? Tinha que fazer algumas sessões, mas eu fiz só uma. E realmente eu me senti melhor e eu comecei a melhorar minha postura na hora de sentar, na hora de andar, entendeu? Como reaprender a caminhar. Aí veio o meu coração que quando você pisa errado, você tem uma má pisadura, uma pisadura incorreta, aquilo ali prejudica toda a sua estrutura física e em alguns casos até psicológica. Porque a partir do momento que você começa a sentir dor, desconforto, né? Dependendo da situação, a sua respiração vai mudar. A sua respiração vai ser outra e vai afetar seus órgãos internos. Então eu estava sentindo uma pressão muito grande no peito, do lado esquerdo, dizendo ele que é por causa da má pisadura. E essa pressão já me gerando um desconforto e uma certa ansiedade. E uma situação que eu passei. Então foi um conjunto de coisas que gerou um grande mal-estar. Está lá no vídeo Como Vencer Angústia da Aflição de Morte, que eu vou deixar aqui também no comentário desse vídeo aqui para quem tiver interesse para saber mais sobre o assunto. E é interessante que ele falou por causa da pisadura, dor no maxilar direito. E realmente eu estava sentindo muita dor no maxilar direito. Então ele foi falando muita coisa que realmente aconteceu comigo, estava acontecendo, que realmente batia com essa informação dele me dizer que eu estava pisando errado, né? Que eu sobrecarregava a minha estrutura, né? a minha lombar, enfim, e tantas outras coisas. E quando ele falou isso sobre as pisaduras, que você está pisando de uma forma incorreta, prejudica a sua saúde, eu lembrei que nas Escrituras está escrito assim que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. É interessante que a má pisadura, você que pisa de uma forma errada, incorreta, isso traz enfermidades e doenças. Mas a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Por quê? Porque Cristo não teve pisadura incorreta. Jesus não pisava errado. Eu acredito que Jesus, fisicamente, psicologicamente, o Senhor Jesus não teve enfermidade, doença nenhuma. Jesus Cristo não sentava errado. Jesus Cristo não mastigava errado. Jesus Cristo não andava errado. Jesus Cristo andava certo. E quando se anda errado, pode trazer problemas físicos. Mas quando se anda errado espiritualmente, pode trazer problemas espirituais para a eternidade. Então, nas pisaduras de Jesus, você pode tanto ser curado fisicamente, como ser sarado espiritualmente, para a salvação da sua alma. A Bíblia diz que nós devemos andar nas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos seguir o caminho que Ele seguiu. É como se você estivesse num campo minado e alguém fosse andando fora do campo minado e você tivesse que pisar em cima daquelas pegadas para não pisar numa mina e se explodir e morrer. Assim é na vida espiritual. Deve-se andar nos passos do Senhor Jesus Cristo para se chegar a Deus. Quando você pisa fora do passo, fora do caminho, você pode ter problema. Então, quando você não tem uma pisadura correta, isso pode te gerar problemas. E quando você pisa correto, aqueles problemas podem ser evitados. E quando a Bíblia fala que as pisaduras de Cristo nos sara, é sarar a nossa má pisadura espiritual. Se você pisando fisicamente já traz problemas na sua saúde, dirá você está pisando espiritualmente errado, espiritualmente incorreto. Então, se há danos físicos pela má pisadura, o dano espiritual pela má pisadura espiritual é pior. Porque aqui é num contexto físico e passageiro.
mas a pisadura espiritual é num contexto de eternidade e para sempre. Então, quando você está em Cristo, Cristo vai endireitando as suas pisaduras espirituais. Você que estava caminhando no caminho dos vícios, do pecado, do adultério, né, da prostituição, você que estava pisando no caminho da perdição, quando você está em Cristo, o Espírito Santo te leva a pisar nos caminhos da redenção, da salvação. Eu quero dizer que há um caminho de vida eterna. E ele está nas pisaduras de Cristo, está nos passos de Cristo. É seguindo os passos de Cristo, pisando nas pegadas de Cristo, que se chega a Deus. E a Bíblia, o Espírito Santo nos revela quais são os passos que nós devemos tomar, quais as decisões que nós devemos tomar, quais os pensamentos que nós devemos ter, quais os sentimentos que nós devemos alimentar em nosso coração. Se nós andarmos nos passos do Senhor Jesus Cristo, endireitar o nosso caminhar, endireitar as nossas pisaduras, nós não teremos problemas quando estivermos na eternidade. Porque muitos trilharam outros caminhos, seguiram outros passos que não conduzem à salvação, mas à perdição. Mas outros consertaram suas pisadas pelas pisaduras de Cristo. Porque está escrito: pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. É as pisaduras de Cristo que nos saram. Porque Cristo nunca pisou fora do caminho que o Pai determinou para ele. Deus tem um caminho para a gente. E nós devemos estar nesse caminho. Porque esse caminho conduz à verdade. E a verdade conduz à vida eterna. Amém? E boa meditação das coisas do alto. Mas quem olha assim, acho que ele Com certeza é genético, tá? também ia gostar disso aqui. Vamos falar com ele. Mas sua foto tá ficando desenhada, viu? Se você ver que interessante aqui. Tá respondendo bem.